Vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta análise onde a gente vai dissecar uma daquelas questões de prova que dão um verdadeiro nó na cabeça. O foco aqui é direito notarial, registral e sucessões e, mais especificamente, vamos mergulhar na mecânica cirúrgica da venda de bens pelo inventariante bem no meio do inventário extrajudicial. Preparados? Para colocar todo mundo na mesma página, a gente precisa olhar para uma atualização recente que é uma verdadeira virada de chave no sistema. A Resolução 571 de 2024 alterou a famosa Resolução 35 do CNJ. O que isso significa na prática? Bom, basicamente uma revolução. Agora, o inventariante pode simplesmente alienar, vender bens do espólio direto no cartório por escritura pública, sem precisar bater na porta de um juiz. O objetivo principal, fazer caixa para pagar as próprias despesas do inventário, tipo impostos e honorários. Claro, exige-se a prestação de uma garantia. É uma baita flexibilidade para destravar a burocracia. Mas, como a gente sabe, toda regra de ouro vem com suas entrelinhas. E é justamente aí que entra o nosso desafio de hoje. Separamos o enunciado exato de uma questão recente de exame que testa a fundo essa mecânica. A narrativa descreve todo o cenário real, a venda extrajudicial, a exigência da garantia para pagar tributos, os emolumentos, a cartilha completa. E a partir desse contexto, a banca joga 3 afirmativas na mesa e pede para a gente julgar o que é fato e o que é ficção. O grande lance de como a banca examinadora montou esse problema é que as 3 afirmativas parecem fazer todo o sentido do mundo numa primeira leitura rápida. A primeira fala sobre um prazo máximo de 6 meses para o pagamento. A segunda afirma que a garantia se extingue depois de cumprida a obrigação. E a terceira diz que o bem alienado conta para o cálculo de impostos, mas não é partilhado. A nossa missão agora é separar o que é de fato lei do que é pura armadilha de prova. Vamos quebrar isso em partes. Vamos começar com a afirmativa 1. Ela crava que o prazo máximo para pagar essas despesas não pode passar de 6 meses contando da venda do bem. Olha só, atenção máxima aqui. Essa é aquela clássica pegadinha de prova que derruba muita gente boa. Essa afirmação é completamente falsa. Se a gente for lá no artigo 11A, parágrafo 1º, a lei é cristalina. O prazo máximo, na verdade, não pode ser superior a 1 ano. As partes até podem combinar um prazo menor, mas o teto legal é de 1 ano inteiro e não 6 meses. A banca literalmente cortou o prazo pela metade só para induzir ao erro. Avançando para a afirmativa 2, o texto diz que, depois de cumprida a obrigação de pagar as despesas, a garantia prestada pelo inventariante fica extinta. E quer saber? Faz todo o sentido do mundo. E mais do que isso, é rigorosamente verdadeiro. O parágrafo 2º do mesmo artigo segue uma lógica financeira que não tem falhas. Pensa comigo, se o inventariante cumpriu o dever legal dele e quitou as taxas com o dinheiro da venda, a garantia simplesmente perde a razão de existir. É o famoso cumpriu, extinguiu. Simples assim. Agora chegamos na afirmativa 3, e aqui a gente vê a precisão da lógica tributária em ação. A frase diz que o bem alienado vai ser relacionado no acervo para cobrar emolumentos e imposto, mas não vai ser objeto de partilha. E isso está certíssimo. Pensa bem, o bem físico em si já foi vendido para um terceiro, para gerar caixa, certo? Então ninguém vai herdar aquele item material. Porém, o valor financeiro dele existia lá atrás no momento da abertura da sucessão. Ou seja, para o fisco, esse valor tem que entrar obrigatoriamente na base de cálculo do ITCMD e nas taxas do cartório. A venda prévia fica lá registrada na escritura, garantindo toda a transparência. Com esse raio-x pronto, sabendo que a 1 é falsa e a 2 e a 3 são verdadeiras, a resolução vira matemática básica. A gente já pode cortar de cara as alternativas A, B, C e E. Por quê? Porque elas cometem aqueles erros de eliminação direta. Ou elas abraçam aquele prazo furado de 6 meses da primeira afirmativa, ou elas pecam por estarem incompletas, deixando de lado proposições que a gente acabou de provar que estão perfeitas. Esse processo de eliminação cirúrgico deixa a gente com apenas uma saída. A alternativa D é o nosso gabarito oficial e inquestionável. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas de acordo com as disposições do Conselho Nacional de Justiça para os inventários extrajudiciais. Para amarrar tudo e garantir que esse conceito fique gravado na memória, vamos consolidar as ideias. O inventariante ganhou uma ferramenta incrível para destravar processos paralisados por falta de dinheiro em caixa. Mas essa agilidade vem acompanhada de muita responsabilidade fiscal. Basta lembrar destes pilares. A inovação permite a venda direta extrajudicial. O prazo legal máximo é de 1 ano, fugindo da armadilha dos 6 meses. E a lógica impera. Quitação de despesa, extingue a garantia e o fisco tributa ao valor total do acervo original. É a balança perfeita. É fascinante ver o direito se adaptando para tornar a vida real menos burocrática, não é?
Fica a grande reflexão, se a gente tira a necessidade de intervenção judicial só para vender um bem e pagar imposto, qual vai ser o tamanho do impacto real na redução daquela gigantesca fila de processos travados no judiciário brasileiro? É uma mudança nas regras do jogo que tem tudo para acelerar o acesso à herança de um jeito histórico. A gente continua acompanhando de perto cada detalhe dessas inovações por aqui, dissecando as fontes para trazer o quadro completo. Até nossa próxima análise.